Bem-vindos, bem-vindos à nossa live de aquecimento do desafio Você na Medicina, que começa agora, segunda-feira, dia 29 de janeiro, 8 horas da manhã, vai ser liberado a primeira aula do evento gratuito, que são 4 aulas, né? A primeira aula vai ser na segunda. Nesse evento 100% online, 100% gratuito, eu quero mostrar para você como eu consegui passar em medicina com apenas 60 dias de estudo, como os meus alunos conseguiram passar em medicina com apenas 60 dias de estudo. E eu sei que parece bom demais para ser verdade, parece alguma enganação na internet, alguma mentira, algo do tipo. Então, por isso, eu quis trazer hoje o depoimento, né, da minha aluna, chamada Maria, que conseguiu replicar esse mesmo tipo de resultado. Porque quando eu passei, eu pensei, não, mas foi sorte, né? Será que esse método é realmente tão bom assim? E depois teve ela, teve outros alunos que conseguiram replicar esse tipo de resultado e conseguiram passar em medicina. Então, isso mostrou para mim que se eles conseguiram, se eu conseguir, você também consegue. Então, eu posso dizer para você que em 2024 você pode replicar esse resultado para você passar em medicina com apenas 60 dias de estudo ou passar em medicina no Enem 2024. Obviamente que quanto antes você começar a estudar, melhor, né? Se você estudar na reta final, faltando poucos dias, é muito ruim. Então, quanto antes você começar a estudar, melhor, tá? Então, hoje eu quero deixar aí quero trazer esse depoimento da Maria, porque acho que é um depoimento muito importante, muito pedagógico, para você entender um pouquinho de como funciona essa metodologia de estudo. É bem legal a história dela, porque ela tomava medicações e o método ajudou tanto ela, além de passar em medicina, fez ela parar com a medicação, né? Então, o que a gente chama de subdiagnóstico, né? Então, ela tinha um diagnóstico que foi feito de forma errada, né? Porque hoje tu vai no psiquiatra, né? Infelizmente, tem profissionais que não têm uma boa qualificação, então qualquer coisa é remédio, né? E não busca entender a causa. No caso dela, era uma causa emocional, regulou a causa emocional, não precisava mais da medicação, conseguiu passar, né? E se você não está inscrito ainda no evento, se inscreve no evento, tem um link aqui abaixo, tá? Do desafio Você na Medicina, tem o link aqui, se inscreve nesse link e, além disso, participe do nosso grupo VIP do WhatsApp. Então, nós temos um grupo VIP do WhatsApp. Nesse grupo VIP do WhatsApp, eu vou mandar resumos, vou mandar PDFs, vou mandar vários materiais aí para poder te ajudar a passar em medicina em 2024, tá bom? Então fica até o final, anota tudo que ela falar, que eu tenho certeza que é uma live extremamente importante. Meu nome completo é Maria Laura de Araújo. Moro com a minha mãe. Tá, beleza. E me conta, como é que foi o teu processo até passar em medicina? Quando que tu entrou no método? Tu ficou com medo de entrar no método? Como é que foi? Então, eu sei exatamente o dia que eu entrei no método, porque era meu aniversário, né? Foi dia 15 de outubro. Eu fiz aquela semanada gratuita que tu fez. Então, foi dia 15 de outubro que eu comecei. Como tu viu antes, e como eu te falei, eu não fico parada, então eu não tenho tanto tempo assim para estudar, e é o que realmente o teu método oferecia, né? Tudo que tu ensinava era sobre isso, sobre alguém que não tinha disponibilidade de tempo para ficar estudando 5 horas, 6 horas, eu não tinha até mentalidade para isso, né? Resistência. E uma das coisas que fez eu aceitar entrar para este curso, né, foi que a vida inteira muitas pessoas desacreditaram de mim, né, que eu ia passar em medicina. Com certeza você já deve ter escutado essa história de muitas pessoas, inclusive tu mesmo era um improvável, né? Uhum. Porque eu sempre fui distraída, desatenta, sempre tive problemas com isso, né? Então as pessoas achavam que eu não ia conseguir exercer, quanto mais passar no vestibular, né? Que é a parte mais difícil, que é o entrar. Só que eu sempre me esforcei e tentei procurar um método que fosse bom o suficiente para mim, porque eu não sou uma pessoa difícil de aprendizado, eu sou uma pessoa difícil de me encontrar, me achar, começar. E, inclusive, o curso me ajudou nisso, né? Porque eu aprendi a começar. Eu sempre tive essa procrastinação, esse problema, deixar para frente, sabe? E o curso me ajudou até com isso. É que nem tu sempre diz, né? Procrastinação nunca mais. Uhum. E mesmo com muitas limitações, o curso me auxiliou muito nessa parte de aprendizado, porque mesmo eu não tendo tempo, eu consegui administrar, ou pelo menos entrar, começar essa minha jornada nos estudos para o vestibular. Eu sou uma pessoa que, em plena pandemia, foi 2020 que começou, né?
Eu estava no segundo ano do ensino médio, então é a parte mais complicada do ensino médio por conta da complexidade, né, que aumenta. O primeiro ano é só uma migalha do que realmente é a coisa, né? E o segundo Maria, ano se tu começa a quiser, parte difícil. para ficar mais fácil para ti, para tu não ficar, faz assim, ó. Pega o teu telefone e vira ele para você, e aí tu só fala daí, que acho que fica mais fácil para ti. Assim dá? Isso aí, ó. Pode falar que eu tô te escutando. Agora ficou mais Tá. fácil para ti. Então, e como eu disse antes, em plena pandemia, eu estava no segundo ano, o que foi mais complicado ainda, porque os conteúdos mais difíceis ficou difícil de entender, né? E eu tive que ficar online por conta de algumas comorbidades minha e da minha mãe, o que piorou mais ainda a situação, porque mesmo a minha escola tendo bastante recurso, assim, né? Não deu muito certo. Até que esse ano, em outubro, bem na época do meu aniversário, eu conheci o teu Insta, né? Eu conheci a tua divulgação, fiz uma semanada daquelas aulinhas que tu deu pelo YouTube e tal. Gostei muito, me interessei muito e pensei, bah, acho que é agora que eu passo. Mesmo sendo direto do terceirão, é agora que eu passo, porque eu me identifiquei. E eu sou esse tipo de pessoa que não tenho tanto tempo assim, né? Tenho vários compromissos. Até que eu entrei no curso e eu lembro que na mesma época eu achei que eu ia conseguir assistir as videoaulas e ia começar o método, né? Até porque os vestibulares estavam perto. Em 14 de novembro já ia ser meu primeiro. Só que ocorreu alguns imprevistos e acabou que eu não consegui começar desde o dia 15 de outubro. E eu pensei, bom, vou ver se o curso é eficiente mesmo, né? Porque eu não vou ter tempo para olhar, não vou ter tantos dias assim. Porque eu lembro que tu dizia que é 60 dias, mas com 30 dias tu já tem condição de passar, né? E eu lembro que eu comecei no início de novembro, ou seja, eu tinha 15 dias até o meu primeiro vestibular. Tava nervosa? Tava, mas uma coisa que tu ensinou muito e falou muito sobre era a instabilidade emocional, né? O nível emocional nosso. Que tu até ensinou uma fórmula para ver, de acordo com o nosso nível emocional, as nossas notas, nosso desempenho, nossa aprendizagem, o quanto demoraria para a gente passar. E eu lembro que o meu número era bem alto, se fosse realmente pelas estatísticas e pelas horas que eu estudava e pelo meu nervosismo. O meu maior problema, o meu maior obstáculo não era o conteúdo, apesar de eu não ter tempo, era o nervosismo, era o meu emocional. E hoje, até hoje eu nunca me esqueço, acho que foi ainda no primeiro módulo, ainda na primeira coluna de várias aulas, que tu falou sobre a farmácia do nosso cérebro. E até hoje eu não esqueço, porque isso mudou até a minha alimentação para que eu pudesse ser mais produtiva, né, em questão de aprendizado. Eu lembro que tu falava muito sobre isso, que tu saiu do banho frio e quando tu teve contato com a temperatura maior, o teu nível emocional melhorou, tu conseguiu se sentir mais produtivo. Tudo isso me motivou para que eu pudesse melhorar cada vez mais. E isso foi auxiliando aos poucos. Eu lembro que eu estava bem nervosa porque eu tinha um vestibular atrás do outro. Isso que era o pior para mim. Eu tinha um vestibular atrás do outro. Não eram dias seguidos, mas daqui a pouquinho eu chego lá. Mas era tipo assim, de 15 em 15 dias de diferença. Até que eu fiz o primeiro vestibular e eu me surpreendi estrondosamente. Eu lembro que eu fiz com a maior calma do mundo. Eu segui todos os passos em questão de nível emocional, segui todos os passos na questão do método, sobre tu começar pelas provas antigas, sobre tu te questionar cada linha, cada palavra, o porquê que não seria tal opção, por que seria tal opção, e por aí vai. Até que eu fiz o vestibular extremamente calma, parecia que eu tinha tomado chá de camomila, sabe? Tava muito tranquila. E eu fiz o vestibular e o meu rendimento foi muito melhor do que o vestibular que eu tinha feito na metade do ano. Foi dali que eu pensei, pronto, descobri que eu sou capaz, o método me ensinou de que eu sou capaz. Porque mesmo sem tempo, ele está me ajudando a conseguir a minha aprovação. Até que outro vestibular veio em dezembro, logo no dia 4, e eu acabei me inscrevendo para um que era no dia 5 também, ou seja, eu ia ter um vestibular no sábado à tarde e um no domingo de manhã, no dia seguinte. Aí a pressão aumentou. Eu pensei, meu Deus, qual que eu foco?
porque o Léo sempre fala para a gente focar em uma prova e tocar para frente, né? Até que eu foquei nas provas, principalmente da do dia 4, que era mais difícil, mais complexa, que tinha menos tempo. Eu fiz tudo certinho, como tu falou, sobre a gente diminuir 1 hora do tempo de prova para a gente se acostumando e deixar um tempo determinado para redação. Porque eu lembro que eu sempre fui boa em redação, porém, pouquíssimo tempo não fazia eu conseguir ter tanta produtividade, tantas palavras sem repetição, por exemplo, né? Até que eu usei o método, inclusive, não só no emocional, mas como nos estudos. Fiz provas antigas, etc. Fui mudando a minha alimentação e fazendo tudo que eu te disse, e acabou que me auxiliou na prova. Eu fui muito bem, eu conseguia ler com calma. Uma coisa que eu comentei com a minha mãe, que eu achei muito extraordinária, é que eu não sou uma pessoa que tem o perfil de TDAH. Eu só tenho alguns sintomas de hiperatividade, mas TDAH, assim, de extrema falta de atenção, a ponto de tomar remédio, não. Mas eu lembro que eu passava muito mal quando eu tomava uma Ritalina de 10 miligramas que o meu psiquiatra me passava, porque eu sofria muito com a falta de atenção. E eu lembro que uma aula tua, tu disse que tinha uma aula lá embaixo de 40 minutos com um cara que ele explicava sobre os alunos que se automedicam com a Ritalina de forma errada. E eu abri mão da Ritalina, eu parei de usar e eu passei sem ela, ou seja, eu não precisei de um acelerador cognitivo, eu precisava só do método certo, entende? Então, tem tanta gente por aí sofrendo, quando na verdade a gente só precisa da forma certa, se encontrar, né? E o teu método me ajudou muito a me encontrar e com certeza eu vou usar ele na faculdade. Até que eu fiz esse vestibular sábado à tarde, fiz muito tranquila e eu conseguia ler as linhas totalmente certas, eu não tinha que repetir ou ler novamente o enunciado ou o texto, eu conseguia pegar de primeira, coisa que eu não fazia há muito tempo, desde 7º ano, 8º ano, por aí. E eu sempre fui ruim em gramática por conta disso. E desde que eu comecei o método, eu comecei a tirar notas muito altas em gramática, inclusive, né? Por causa da interpretação de texto. E no dia seguinte, chegou o tal dia, que é desse vestibular que eu passei, que era domingo de manhã. Tava nervosa porque eu pensei, me preparei tanto para o outro que nesse aqui eu não tinha nem dado tanta conta assim, né? Mas eu fiz a prova com todas as instruções novamente, com tudo certinho, entendendo de que se eu não passasse aquela hora, não era a minha hora ainda, mas a minha parte eu tinha feito e tinha usado o método. E se eu conseguir prosseguir com o método, é porque eu conseguiria prosseguir também nessa minha área, né? Uma área que as pessoas lutam tanto. Até que eu esperei o dia do resultado. E eu passei na Universidade de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, que é a UQPEL, que é referência, inclusive, no Rio Grande do Sul e é uma das melhores. Quem falou isso foi a minha tia, que ela mora lá e ela passou na URGS, né? E ela disse que a Universidade Católica de Pelotas é a melhor que tem. Eles são muito referência em relação a esse negócio de contato com os pacientes, hospital, enfim, né? O método de ensino, porque eles também ensinam com PBL. Então, eu e meus colegas, na época de pandemia, eu sei porque eu conversava com muitos, tiveram muitas coisas a enfrentar e muitas dificuldades, mesmo com os professores fazendo o seu máximo. E já vi muitos deles, inclusive, apanhando desse método porque não faziam de forma correta, simplesmente não faziam de forma correta. E uma coisa que era para demorar 2 horas, demorava uma tarde inteira, sabe? Então, esse método que tu ensinou de uma forma tão simples, explicando passo por passo, explicando com paciência, explicando conforme funciona o nosso cérebro e por aí vai, facilitou muito, sabe? Então, assim, para uma pessoa que em pleno 2º ano e 3º ano do ensino médio, em pandemia, e que não fez cursinho, nada para ajudar, além do método que tu ofereceu de forma simplificada para muitas pessoas, que é um monstro de 7 cabeças, eu passei em medicina. E como que foi assim, quando eu falei 60 dias? Tu ficou com medo? Pô, 60 dias, a média é 3 anos. Não, eu não fiquei com medo porque, assim, eu nunca tive pressão da minha casa, da minha família, eu nunca tive pressão para passar rápido. Eu só tinha que estudar, me esforçar, sabe? Era o que sempre exigiam, eu estudar e me esforçar. Mas eu não tinha uma pressão para passar logo ano que vem, por aí vai. Até porque eu sou muito nova.
Então, a minha mãe sempre me disse, filha, além de Deus estar contigo, porque a gente acredita nisso e a nossa fé, além de Deus estar contigo, tu é nova, tu tem 17 anos, então se tu fazer 3 anos de cursinho, tu ainda vai entrar na faculdade com 20 anos, então tenha calma. E eu nunca tive essa pressão nem da minha família, nem de ninguém, né? Até porque a gente sempre foi muito reservado em relação a isso. Mas quando eu ouvi tu dizendo que em 60 dias eu passaria, para mim já estava ótimo, entende? Eu confiei muito nas tuas palavras, eu acreditei muito que em 60 dias eu passaria de verdade, entende? Até porque eu estava vendo, eu estava vivendo um método que estava funcionando. Então não tinha como eu não acreditar de que não daria certo. E mesmo se fossem 60 dias, se eu tivesse começado a partir do dia 15 de outubro, o mesmo dia do meu aniversário que eu ganhei o curso, eu ainda estaria na data do meu vestibular de dezembro que eu acabei de falar, estaria perto, entende? Então, eu não estava nervosa, eu só estava ansiosa, é a palavra certa, eu estava ansiosa para começar o método, né? E eu lembro que eu tinha muita ansiedade porque eu não conseguia sentar para começar, então o curso me ajudou muito nesse aspecto de sentar e começar. Porque eu tenho, se tu olhar no fundo, aqui, Tô vendo. tem um balcão com várias apostilas grossas, assim, ó. E dentro do armário tem muito mais. Então, assim, recurso nunca faltou, porém, eu não conseguia me adaptar, eu não conseguia me encontrar. Eu já tentei diversas formas de conseguir estudar e memorizar. Para te ter noção, eu tenho penais e penais cheios de canetas coloridas, marca-textos, porque eu achava que, pelo menos pela cor, eu gravaria a matéria. Sendo que funcionava, mas temporariamente, não era uma coisa que eu gravava a longo prazo, né? Era algo que funcionava só a curto prazo, e não era o que eu queria. Porque não seria com uma memória a curto prazo de algum conteúdo que eu iria conseguir ficar 2 anos ou 1 ano, enfim, né? O tempo que fosse para passar em medicina, querendo ou não, vestibular é uma baita de uma revisão, né? Daquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente viu nos mínimos detalhes. Então, o curso, eu lembro que tu falou bem assim, ó, primeira aula, pega uma folha em branco, não pega com linhas, não pega com nada, ou seja, não se limita a regra, sabe? Então, até eu acho que até sem perceber, tu mostrou pra gente que a gente não deve se limitar. Então, eu não me limitei a linhas. Eu fiz em folhas em branco, eu escrevia tudo. Descobri que mapa mental é a melhor forma de memorizar, sem eu saber, é a melhor forma de memorizar. Descobri que o método de estudar questionando as questões, eu vi um aulão teu ali que era com uma menina que ela estava estudando para o Enem, e eu nunca me esqueço que na primeira questão tu falou, tá, mas por que isso? Por que proteína daquilo? Por que vem do estômago? Por que vem daquilo? Entende? E eu comecei a usar isso. Eu lembro que eu nem terminei de assistir todas as aulas que tinha, todos os módulos que tinha, mesmo eu reservando 1 hora por dia, mais ou menos. Mesmo não conseguindo assistir tudo, eu simplesmente pensei, vou começar. Se ele falou, eu vou começar. E eu comecei passo a passo, indo aos poucos, até que virou rotina, sabe? Eu lembro que no início eu não memorizava passo a passo sobre a chuva de ideias, essas coisas assim, sabe? E depois de um tempo virou rotina, eu comecei a memorizar, eu nem precisava mais olhar a folha como era o passo a passo. E com certeza eu vou usar isso na faculdade, nossa, ainda mais Então, o tanto de coisa que tem para guardar, né? Sim, exato. Vai começar o Guia do Calor de Medicina TM vai começar mês que vem, tá? O mês que vem, não, em março. Em março a gente vai ter ali, eu vou mandar o Zoom, eu vou botar todos vocês num grupo, né? São 12 pessoas que passaram com o método, eu vou botar vocês num grupo do Telegram, vou mandar material, livro em PDF, tudo que vocês precisam, e a gente vai fazer um mini treinamento para fazer uma adaptação do método para a faculdade. Mas eu queria te perguntar, Maria, como que foi a tua relação assim com o método tradicional? Tipo assim, tu não rendeu com ele? Como é que foi esse teu namoro com o método tradicional? Das videoaulas, resumo colorido? Vou te explicar uma coisa que até as minhas professoras falavam desde que eu era pequenininha. Não é uma coisa de agora, sabe? É uma coisa desde pequenininha. Eu não tinha dificuldade em acertar conteúdos de atividades em sala de aula. Eu não tinha dificuldade de pegar um colega meu num canto e explicar o conteúdo. O que acontecia era, o colega que eu expliquei tirava nota maior que eu.
na hora da prova, daquele conteúdo que eu manjava, eu tirava nota baixa. E por aí vai. E chegou num ponto que toda semana minha mãe ia conversar com as professoras do colégio, né? Para saber o que acontecia, o porquê que eu não tinha dificuldade em aprender, mas eu me dava mal nas minhas notas, né? Porque aqui no Brasil é assim, pelo menos, né? A tua nota mostra a tua produtividade, não é aquilo que tu tem a oferecer, somente a tua inteligência, né? E eu não tirava notas tão boas assim. Eu nunca fui uma aluna de tirar notas abaixo da média. Nunca fui esse tipo de pessoa, de tirar abaixo de 7, abaixo de 6. Mas tinha momentos que era complicado, sabe? Tinha momentos que eu chorava, eu tinha muita crise existencial que diz, né? Eu tinha momentos muito fechados, só meus mesmo, nem minha mãe via, que eu me perguntava por que era assim, por que era tão difícil, por que eu era produtiva em sala de aula, mas na hora da prova não dava certo, né? Então, eu lembro que com o método tradicional, além de demorar demais, já teve uma vez que eu fiquei da 1 da tarde às 10h15 da noite, literalmente, aqui no escritório fechado, que foi meu primeiro dia de aula no colégio. Que nem tu disse, quando a gente vai numa academia e a gente faz muito exercício de uma vez só e a gente sente dor no dia seguinte muscular, a gente não trata aquilo como bom, o nosso cérebro associa como algo ruim. E eu comecei a ter uma luta contra mim mesma e contra os estudos em relação a isso, sabe? Eu comecei a não querer sentar para estudar, não porque eu não gostava, porque eu adorava aprender e eu falo muito, eu falo pelos cotovelos, então eu sempre gostei de explicar para as pessoas o conteúdo ou o que eu estivesse aprendendo, sabe? Mas o método tradicional me fazia sofrer, assim, porque eu via as minhas colegas estudando e elas rendiam e eu não, sabe? Então tem gente que consegue só sublinhando o conteúdo. Tem gente que consegue copiando o conteúdo, o que é bem difícil, né? Mas, enfim, tem gente que não tem explicação, né? Enfim, por aí vai. Cada pessoa é uma pessoa, mas com certeza esse método funcionaria para todas elas, eu acredito, né? E eu lembro que eu chorava muito, eu sofria muito. Eu faço terapia faz uns 2, 3 anos, porque Mas a escola, eu sempre tive complexo de inferioridade por conta do método tradicional, porque a minha maior luta não era em relação ao meu cargo da igreja, não era em relação ao relacionamento que eu tinha com as pessoas em minha volta, não era em relação a muitas áreas da minha vida, era em relação aos estudos. O motivo das minhas crises de ansiedade podiam ser algumas coisas pequenas que vinham de fora, mas todas elas vinham de fora com o alvo dos estudos. Então, a minha maior luta sempre foi os meus estudos, porque desde o 8º ano eu decidi que eu queria medicina. E muitas pessoas diziam, então te programa desde agora, já estuda que nem louca desde agora, já começa a comer os livros desde agora, porque eu vi que tal pessoa comia os livros e não passou, sabe? Então, não era nem pressão dos meus familiares, era das pessoas e a opinião alheia, sabe? Então, o método tradicional, ele me prejudicava não porque eu não quero estudar, porque era mais difícil. Não, era porque realmente trazia as minhas dificuldades à tona de um modo não beneficente, acho que é assim que diz, não me beneficiava, entende? O PBL, ele me mostrava as minhas limitações e dificuldades no conteúdo, mas eu achava divertido, eu achava ótimo ter que pesquisar na internet o que era. Mesmo eu não vendo gabarito, tinha coisas que eu fazia assim, ó. Por exemplo, tu falou que o nosso cérebro atrofia se tu pesquisa os resultados, né? Eu lembro que, como era difícil eu achar nas minhas apostilas, por ter muitas e muitas páginas, eu pesquisava só aquilo especificamente para não precisar olhar mais nenhum dado, não precisar olhar mais nada, para o meu cérebro não atrofiar. E, por exemplo, uma pergunta falou sobre qual a função da notocorda, qual é a parte que ela se cria ali no processo embrionário, não sei o quê. Eu lembro que eu pesquisei na internet, que era uma coisa que eu tinha dúvida há muito tempo. Eu lembro que eu sabia tudo sobre o conteúdo, mas eu nunca memorizava o que era notocorda. Então, o método PBL, ele tirou, não foi pouco, ele tirou mais do que 50% do meu complexo de inferioridade, tenho certeza, sabe? Porque
eu tinha muita crença de que eu não ia conseguir, porque eu via as pessoas evoluindo, as pessoas tirando notas boas e os meus resultados não saíam, mesmo eu tendo domínio do conteúdo. Por quê? Porque eu não controlava o meu nível emocional durante as provas. Entendi, perfeito. E como que foi assim quando a tua mãe recebeu, que tu tinha sido aprovado na UCPEL e estudando 60 dias, como é que foi essa questão dos 60 dias da tua mãe, assim, pô, nossa, ela conseguiu... Então, vou contar uma verdade. Eu não cheguei nos 60 dias. Eu estudei para essa prova especificamente, eu estudei 15 dias, não chegou a 60 dias, nem a 30, chegou a 15 dias só, 2 semanas, entende? Uhum. Então, quando a minha mãe recebeu a notícia de que eu fui aprovada, fui eu que vi, né? Eu estava no celular até que eu percebi que tinha dado o horário de sair a lista de aprovados. E quando eu vi meu nome lá, eu berrei pela casa inteira. A gente chorou o dia inteiro, assim, foi até engraçado, sabe? Na hora a gente não acha engraçado, a gente acha emocionante, mas a gente chorou o dia inteiro. A gente se despencou para cá, para Criciúma, porque a gente estava na praia, né? A gente se despencou para Criciúma para buscar os documentos o mais rápido possível no cartório, o histórico escolar no meu colégio e tal. E a gente chorava até no caminho para cá. A mãe dirigindo, a mãe começava a chorar do nada. Era muito engraçado. Mas é porque realmente era algo que nos surpreendeu muito, entende? Porque não tinha como. Os 2 anos de pandemia, tá certo que tiveram colegas meus que passaram mesmo assim, tá certo que tiveram colegas que ainda vão passar, eu acredito, porque tem muitas pessoas bastante estudiosas, mas foi surpreendente. No meu caso, que tinha um nível emocional muito elevado, que não conseguia me encontrar em métodos tradicionais que todo mundo utilizava. Para mim, que eu era uma improvável em relação a isso, foi surpreendente. Assim, quando eu contei para os meus colegas também, nossa, ficaram emocionados. Teve um amigo meu mesmo que ele ficou o dia inteiro dando glória a Deus e ele nem é evangélico. Então, assim, todo mundo se surpreendeu, sabe? Perfeito. Fico muito feliz de conhecer a tua história, né? Porque eu também tive esse complexo de inferioridade na escola, né? Por causa da escola, me sentia burro, né? Por não aprender os conteúdos e acabei desistindo da medicina. Que bom que eu te ajudei e tu não precisou desistir da medicina. Então, desistir nunca foi opção, na verdade. Mas eu achava que eu ia demorar muito a entrar. Sinceramente, eu achava que eu ia demorar. Só de pensar que eu precisaria... Porque todo mundo olhava para mim e dizia isso, né? Ah, tu vai precisar de uns 2 anos, 3 anos de cursinho. Tu vai precisar de 3 ou 4. Mas tudo bem, né? Tu é nova. Se tu entrar com 20, 21, tá tudo certo. Não tem problema. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas, elas colocavam essa pressão em mim, as pessoas de fora, né? Porque a minha família sempre disse que eu era capaz. Mesmo as pessoas colocando essa pressão, ao mesmo tempo queriam me enfiar na zona de conforto, dizendo que eu só poderia ir para o cursinho, passar 3, 4 anos e estava tudo certo, tudo bem. Só que eu dizia, não tá tudo bem. Se eu consigo, se eu tenho capacidade e agora eu descobri um novo método, eu vou me esforçar e vou fazer da forma que eu posso, no tempo que eu posso, mas eu vou me esforçar. Então, mesmo as pessoas pressionando também me colocavam na zona de conforto, mas eu não me coloquei nessa situação nesses últimos dias que eu precisava da minha aprovação. E eu acho que isso é que conta bastante. E tu vai vir para Pelotas, então? Cara, é que vocês entraram em contato agora, mas tá para sair meu nome em outra universidade aqui em Tubarão. Em Tubarão? Ah. Eu também fiquei numa classificação excelente na Unisul. Eu não entrei na primeira chamada, mas são 100 vagas e eu estou no número 150, 159. Então, tá para chegar em mim, porque até agora já chegou no 146. Uhum. Ah, que bom, Então, porque é só porque Pelotas é vocês longe, entraram em hein? contato. Pra tu ficar longe da tua família, tudo, né? Mas mesmo que eu não passe na Unisul, Pelotas já tá tudo certo. Eu já tenho o portal Já da UNA, já tenho matrícula? acesso a tudo. Ah, perfeito, perfeito. Meu irmão faz medicina lá na Federal, medicina veterinária.
Sério? E tem uma aluna nossa que passou na Federal também de Medicina, tem alguns amigos que fazem Medicina na Federal lá. É uma cidade... Mesmo eu tendo passado nessa universidade agora e tá com risco de passar em outra antes mesmo de terminar janeiro, mesmo assim eu vou fazer o vestibular da UFSC, eu quero ver, assim, de experiência. Uhum. Perfeito, pode fazer. Mas assim, Vai ser agora dia 29 e 30. eu fui numa... Porque a gente tem muito essa coisa da federal, isso, aquilo. Na semana passada eu fui conhecer a clínica Dr. Samuel ali em Porto Alegre. E, tipo assim, ele fez particular. E ele é o da turma dele, assim, tem uma das maiores clínicas de Porto Alegre, que é a capital aqui do nosso estado, né? Então, tipo assim, a gente fica muito limitado, tem que fazer na federal. Tipo assim, ele tem a maior clínica de Porto Alegre e ele não fez na URGS e não estudou na fundação. Então, entendeu? A minha mãe tá aqui falando também, a minha irmã, ela passou em odontologia na primeira chamada ou segunda? Na segunda chamada da UFSC, e ela preferiu ficar na Unesc, ela achou melhor ficar na Unesc, e hoje ela é uma excelente profissional, ela se especializou em harmonização facial, harmonização orofacial, né? Ela sempre foi a melhor da turma dela, sempre teve notões, sempre estudou bastante. E hoje ela é uma profissional excelente, tem uma clínica ali no Pio Correia que trabalha com 7 profissionais em cada sala. Ela já se especializou em um monte de coisa, já fez novos cursos. Ela fez a cirurgia do meu nariz. Então, assim, ó, é uma excelente profissional e não foi pela instituição, foi por ela. É que nem dizem, né? Não adianta colocar o aluno na melhor escola se ele não aprende, se ele não que não aprende, né? Porque como eu também tinha muitas limitações, mas não existe melhor instituição para um aluno que não quer, né? Perfeito. E aproveitando que a tua mãe está aí junto contigo, como é que foi a questão do dinheiro? Um método de neurociência para passar em medicina em 60 dias. Como é que foi? Tu convenceu ela ficou com medo de ser uma... Ela ficou com muito medo, porque eu vou te contar uma coisa que acho que só a minha mãe sabe, e a minha irmã. Eu já comprei muitos cursos querendo ser aprovada, e nada dava certo, nada eu conseguia ir para frente, entendeu? Eu já comprei muitos cursos, eu pedia de tudo, eu pedia de aniversário, eu pedia de Natal, eu pedia nem que fosse dinheiro para poder pegar curso. Tudo era curso, entendeu? E sabe, nada foi para frente, nada funcionou, mesmo eu tentando ser constante, não funcionava, eu me frustrava. Já até curso de redação online, entende? Que oferecia e-book e tudo, nossa. E esse foi o único que me gerou resultado. Por isso que eu digo, o método PBL mudou a minha vida completamente. Perfeito, a minha também. E em questão do dinheiro, a gente não é da classe alta, assim. A gente sempre foi esforçado. É diferente. A gente nunca foi de ter máximas condições, mas a gente sempre se esforçou e abriu mão de várias coisas pelo estudo. A minha mãe, ela se esforçou muito para minha irmã se formar em odontologia, porque mesmo medicina tendo uma mensalidade cara, todos nós sabemos e temos consciência de que odontologia é a faculdade mais cara que tem gastos, né? Por conta dos materiais. E a minha mãe tinha pouco comparado ao que pedia de material, né? Ela não dava conta cada semestre. Então, a minha irmã se esforçava junto também. Eu lembro que a minha irmã, ela fazia tese, essas coisas assim, sabe? Ela dizia, não, eu faço tal coisa para ti, tipo, escrevo um artigo, alguma coisa, se tu me pagar tanto para me ajudar na faculdade, sabe? Ela tirava de onde não tinha também. A minha irmã e a minha mãe sempre foram muito esforçadas e com certeza eu também serei, né? E a gente é muito esforçado em relação a isso. A minha mãe sempre disse, a gente tem um terreno faz um tempão, lá aqui perto de onde a gente mora, é uns 10 minutos de distância. E a minha mãe sempre falou, se for preciso, eu vendo o terreno, que era para mim construir a minha casa, eu vendo terreno para pagar os estudos para ti. Então, a gente sempre abriu mão de coisas em nossa volta pelos estudos, porque a gente sabia que futuramente iria retornar. Então, assim como hoje retorna tudo que a minha irmã investiu, né? Perdeu não é a palavra certa, sim, investiu. Tudo que a minha irmã e a minha mãe investiram em questão de suor, em questão de dinheiro até aqui, está retornando conforme a gente imaginava. Então, a gente acredita e tem certeza de que isso tudo retornará
no futuro, né? Então a gente não mede esforços. Perfeito. E quando tu for doutora, tu vai poder retribuir para ela, né? Para tua mãe, para tua irmã. Sim, inclusive todos esses gastos, a minha mãe fez lembrar agora, todos esses gastos, tudo isso que a minha mãe passou de, às vezes, ficar nervosa porque não tem dinheiro para comprar coisa para casa, fazer rancho. Não, aqui a gente fala rancho, né? Mas Aqui é porque também. a nossa família veio do Rio Grande do Sul. Aqui A também. nossa família veio do Rio Grande do Sul. Eu que sou catarina mesmo, mas é todo mundo do Rio Grande do Sul. Assim, ó, não tinha dinheiro para várias coisas. A minha mãe estava com medo até de não ter recurso para pagar a conta de casa. Assim como já aconteceu muitas vezes aqui em casa comprando os meus cursos, até que a gente achou o lugar certo na hora certa. Porque pagava os materiais da minha irmã, pagava a faculdade, arcava com as coisas, sabe? E meu pai ajudava com o que tinha também, porque meu pai, ele já tem mais idade, então ele é aposentado e por aí vai. Mas hoje em dia tudo isso retorna, Léo. Porque, inclusive, hoje a minha irmã tem condições de pagar a mensalidade que eu vou entrar na faculdade. Então, retorna de uma forma muito positiva. Estou arrepiada aqui. Retorna de uma forma muito positiva. Hoje, a minha mãe guerreou muito para eu estar aqui também sendo aprovada. Mas a minha irmã também, que foi auxiliada nesse meio tão difícil em questão financeira, hoje ela consegue retornar ao ponto de conseguir nos ajudar e pagar a minha mensalidade da faculdade de medicina. E a minha tia também, uma história muito emocionante. Eu sempre me inspiro na minha tia, né? Eu chamo ela de Dinda Cris. Eu sempre me inspiro nela porque ela sempre foi muito guerreira também. É da nossa família. Quem ensinou isso foi a minha avó. Ela e a minha mãe e a outra irmã, sim, não tinham condições nenhuma. A gente ainda consegue tirar de algum lugar. Sempre tem um buraquinho, alguma economia, alguma coisa. Que nem a gente brinca, sempre tem um porquinho para poder quebrar o cofre, né? Mas, assim, ó, elas não tinham mesmo. As 3 filhas, que é a minha mãe e as outras 2 irmãs, e a mais nova não tinha mesmo. Até hoje ela odeia chiclete porque ela só tinha um tênis que ela estava indo para a escola e grudou o chiclete no tênis e ela não conseguiu mais tirar. Então, até hoje ela odeia chiclete por conta disso. Para te ter noção da falta de condições que era. E eu lembro que a minha mãe sempre disse que ela dizia bem assim, ó, tem dia, tem hora, tem minuto e tem segundo para acabar a minha pobreza. A minha pobreza tem hora, segundo, minuto, dia para acabar. Então, ela sempre repetia isso todos os dias. E ela entrou na URGS, que é uma universidade federal. Mesmo não tendo recurso suficiente como deveria, ela conseguiu passar e entrar. E hoje ela é uma pessoa que me ajuda muito também. Também retorna muito todo o esforço que ela teve, todo o esforço e apoio que a família teve com ela também. É doutora em medicina, escreve vários artigos. Hoje ela é chefe da parte do neonatal do Hospital de Clínicas. Então, assim, tudo retornou. Poderosa essa frase. Tem hora, tem minuto e tem segundo para minha pobreza acabar. Isso, ela dizia isso sempre, sempre, sempre. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava conversando com a minha mãe essa semana passada, bem assim, ó, bah, mãe, beleza, entrei. A Paula vai ajudar, o nome da minha irmã é Paula, né? A Paula vai ajudar na mensalidade. Agora a gente precisa economizar e ver de onde a gente vai tirar para conseguir comprar o meu estetoscópio, porque não é barato. Então, como eu tinha falado antes, tudo retorna. Então, eu nunca tive problemas em questão de apoio e esforço em minha volta, mesmo que eu não conseguisse. Oi? Para tu poder investir em conhecimento. Tinha dificuldade nos estudos, como eu falei antes. Isso era o que mais me deixava mal, porque eu pensava assim, ó, será que eu vou ter que entrar no cursinho, continuar sugando e não ter resultado? Eu lembro que eu pensava assim, né? Eu conversava muito com a minha irmã sobre isso, que eu me sentia uma pessoa que sugava, porque eu não tinha resultado como eu queria e iam só investindo em mim. Mas agora a gente investiu na coisa certa, né? Perfeito. E o que fez quase tu não entrar para o Meta Atleta da Mente? Lá em outubro, o que fez quase tu não entrar? E o que fez tu entrar?
O que fez eu entrar é porque eu vi que realmente podia funcionar para mim, né? Porque eu, como eu disse lá no início da nossa conversa, eu vi, apareceu autopropaganda para mim, e eu fui no grupo do WhatsApp daquela semanada que era aulas grátis, né? Aulas gratuitas, mostrando sobre o método. Então, eu não tinha tempo para assistir 2 horas e meia seguidas, mas eu tinha como assistir picado e eu aderi a algumas coisas, sabe? E mesmo não conseguindo aderir vários dias seguidos, até porque veio a proposta depois, né, de comprar o curso, eu sabia que era eficiente, entendeu? Eu sabia que ia mostrar resultado, pela forma de tu explicar, pela forma de tu demonstrar que funcionava, por você ser uma prova viva, né, de que funcionava. Então, isso que me levou a comprar o curso, investir, né? Com o método. O fato de eu ter passado, ter pessoas que passaram com ele. Isso, é a questão dos feedbacks, né? Também, mas assim, outros cursos também oferecem feedbacks, mas eu lembro que a forma que tu explicava, que eu entendia, tu explicava com paciência, né? Uma coisa que eu não me esqueço é que tu sempre fala pausadamente, e tu falou uma vez num módulo aqui do curso de que tu sempre teve falta de atenção, e essa era uma das tuas formas, tuas estratégias de conseguir manter o raciocínio, né? Falar pausadamente, com calma, nada de nervosismo. Então, eu presenciei essa semanada gratuita, que, na verdade, eu acho que foi 4 dias, não chegou a ser 7. E eu presenciei essa semanada e que foi que me impulsionou a levar o método em diante. Até porque, por exemplo, quando eu via outros cursos, né, que aparecia para mim, eu lembro que eram aulas curtinhas ou eram coisas superficiais, eles faziam de propósito para a gente comprar o curso e tal. Mas não, tu mostrou cada detalhe, entende? Tu fazia 2 horas e pouca de aula. E, poxa, já me inscrevi até curso gratuito de técnica vocal e eles não vão muito além, sabe? E tu te esforçava ali para ir tintim por tintim. Tu tinha aquele quadro lá que tu explicava nas aulas gratuitas, né? Que tu desenhava tudo certinho, passo a passo. Mas aí tu sempre lembrava, cuidado, não tenta fazer isso sozinho, porque tu pode te atrapalhar. E foi quando eu entendi. E também foi numa aula que tu falou bem assim, pode ser que tu não tenha condições, pode ser que tu não tenha tanto recurso financeiro para o curso, e mesmo que tu não tenha esse dinheiro agora, nesse momento, para pagar, fala com os teus parentes, fala com quem tu conhece, manda uma mensagem elaborada, fala que tu vai usar o curso e tu realmente use o curso, e fala para essas pessoas, pergunta para elas se elas querem investir em você. Então, tu estimulou a guerrear, até para quem não tinha. Eu tenho várias pessoas que me ajudam, mas eu estou falando também daquelas pessoas que poderia ser eu também nessa ocasião, que provavelmente não tinham como, mas conseguiram porque pediram para outras, conversaram com outras pessoas para que investissem nelas. Então, isso também é uma forma de estímulo, porque a partir do momento que tu acredita que alguém investiu em ti, tu leva mais a sério, tu acredita que a outra pessoa também acredita que tu é capaz, né? Perfeito. Maria, incrível conhecer a tua história, incrível conversar contigo. Eu quero fazer uma live contigo, né, para deixar salvo esse vídeo no meu canal do YouTube, porque tem muitas pessoas que me acompanham que estão no ensino médio, né, que estão na escola, no ensino médio, e estão sofrendo a mesma coisa, exatamente o que tu disse aqui, complexo de inferioridade. Se eu pudesse pegar meu telefone e mostrar para você a quantidade de mensagens que eu recebo de pessoas que estão no ensino médio, Léo, eu sou um fracassado, eu sou um preguiçoso, eu não aprendo e eu tenho um sonho de ser médico. O que Exatamente, eu faço? Exatamente. Eu sou um preguiçoso, eu não consigo. Nossa, muito isso. Porque então a tua a minha história vai tia motivar tinha eles. isso. E eu também tenho. Tinha, né? Uhum. Porque a ideia do método da mente não é só a neurociência, passar em medicina, mas a ideia da medicina. O que é a medicina? A medicina é você ajudar as outras pessoas. Você tem um conhecimento. E é desafios, né? Desafios a serem enfrentados. Então, isso também faz parte da história, né? Isso. Então, a gente vai marcar, a gente faz uma live no Instagram, tá? Para poder motivar a galera que está no ensino médio, tá? Que está passando a mesma dificuldade que você. E a gente marca, tá bom? Obrigadão, querida. Foi um prazer te conhecer, tá bom? Muito obrigada.
Tchau, tchau. Prazer foi meu.